O sol brilhava sobre as águas cintilantes do Atlântico quando Esther, vestindo seu uniforme impecável de garçonete, caminhava apressada pelo salão do cruzeiro Estrela do Atlântico. O cheiro de mar misturado ao aroma de pratos requintados era um lembrete cruel de sua realidade. Enquanto os passageiros desfrutavam do luxo absoluto, ela corria para servi-los, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando a exaustão queimava em seus músculos. Ela sempre sonhou alto. Desde menina, observava os navios que partiam da Praia Grande e imaginava-se a bordo não como funcionária, mas como uma mulher poderosa, dona do próprio destino. Mas a vida não era tão generosa. O trabalho como garçonete mal pagava as contas, e a ideia de estudar administração parecia um luxo inatingível. Enquanto equilibrava uma bandeja com taças de champanhe, escutou uma conversa próxima. Patrícia e Vivian, duas hóspedes da elite paulistana, riam alto, segurando seus drinks. Eu simplesmente não entendo essa gente, disse Patrícia, revirando os olhos. Trabalham aqui, servem a gente, mas acham que são parte desse mundo. Ridículo, não é? Riu Vivian. Pobres deviam saber seu lugar. Esther engoliu seco. Aquele comentário perfurou sua alma, mas ela se forçou a ignorar. Já tinha ouvido muitas humilhações ao longo dos anos. Não podia se dar ao luxo de reagir. De cabeça baixa, seguiu até a mesa para servir às mulheres. Patrícia sequer ergueu os olhos, apenas estendeu a taça vazia, balançando-a no ar como se Esther fosse um objeto. Outra, rápido. Com mãos firmes, Esther pegou a garrafa e começou a encher a taça, sentindo seu rosto queimar. Ela se orgulhava de ser forte, mas naquele momento, a sensação de ser invisível era esmagadora. O chefe de garçons, Renato, aproximou-se com sua postura autoritária, os olhos cravados nela. Ele sempre fazia questão de diminuí-la na frente de todos. Está devagar demais, Esther. Os clientes não têm tempo para sua incompetência. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Renato adorava humilhá-la, e ela sabia que qualquer resposta só pioraria sua situação. Um grito cortou o ar. Vivian se levantou abruptamente, com os olhos cheios de fúria. Olha o que você fez. Foi tudo tão rápido. No movimento de encher a taça, Esther esbarrou levemente na mesa, e algumas gotas do champanhe caíram no vestido de seda branca de Vivian. O salão inteiro silenciou. Os olhares se voltaram para a cena, enquanto Patrícia cobria a boca, fingindo choque. Você é uma estúpida. Berrou Vivian. Sem hesitar, pegou sua taça ainda cheia e jogou o líquido no rosto de Esther. A gargalhada estrondosa que se seguiu foi como uma lâmina rasgando sua dignidade. O chefe Renato, ao invés de defendê-la, uniu-se à humilhação. Como pode ser tão desajeitada? Você não tem classe nem para segurar uma taça. O chão parecia ter sumido sob seus pés. O líquido gelado escorria pelo rosto de Esther, misturando-se às lágrimas que ela se recusava a derramar. A vergonha queimava sua pele. Naquela sala cheia de luxo, Esther percebeu que não era ninguém. Mas o que ela não sabia era que do outro lado do salão, um homem observava cada detalhe. E sua vida estava prestes a mudar para sempre. O salão do cruzeiro Estrela do Atlântico estava em absoluto silêncio. Todos os olhos estavam cravados em Esther, ainda paralisada pelo choque, o líquido gelado escorrendo de seus cabelos e encharcando seu uniforme. O rímel borrado misturava-se com as lágrimas contidas, mas ela não se permitiu ceder. Não diante deles. Patrícia e Vivian gargalhavam, saboreando cada segundo de sua humilhação. Meu Deus, que patética! Vivian debochou, sacudindo o vestido. Agora, além de incompetente, fede a champanhe barato. A tensão foi cortada por um som metálico.
Patrícia puxou uma cadeira, arrastando-a de maneira brusca pelo piso de mármore. Ela apontou para o chão, onde algumas gotas do champanhe haviam caído. Vamos, garçonete, limpe isso. De joelhos. Esther sentiu o estômago revirar. A humilhação era tão avassaladora que o ar parecia pesado. Vamos logo. Pressionou Patrícia. Ou prefere que eu chame seu chefe? Renato, que assistia à cena com os braços cruzados, sorriu com satisfação. Obedeça, Esther. Se quiser manter seu emprego, faça o que ela mandou. Um burburinho correu entre os outros hóspedes. Alguns observavam em silêncio, outros murmuravam palavras de desaprovação, mas ninguém interveio. Com as mãos trêmulas, Esther sentiu seu orgulho ser esmagado, mas não via saída. Se perdesse aquele emprego, teria que voltar para a Praia Grande de mãos vazias, e sua chance de um futuro melhor desapareceria. Lentamente, ela se ajoelhou. No instante em que suas mãos tocaram o chão frio, um estalo seco ecoou. Vivian jogou uma nota de R$ 100 no piso, bem na frente de seu rosto. Aí está sua gorjeta, pobre coitada. O mundo pareceu girar. O coração de Esther batia forte, um nó se formava em sua garganta. Ela queria desaparecer. O riso cruel das mulheres preencheu o ambiente. O ar parecia sufocante. Quem sabe um dia você consiga juntar dinheiro suficiente para estar aqui como uma cliente de verdade, zombou Patrícia. Foi então que uma voz grave e cortante ressoou pelo salão. Já chega. O silêncio se tornou ensurdecedor. Todos se viraram para a figura masculina que se levantava de uma mesa no fundo do salão. Ele era alto, vestia um terno cinza impecável e carregava uma aura de autoridade inquestionável. Os olhos de Esther, ainda embaçados pelo sofrimento, encontraram os dele. Era Marcos, um dos empresários mais poderosos do setor de turismo e dono de uma das maiores redes de hotéis do Brasil. A tensão no ar se tornou palpável. Isso aqui é um espetáculo? Marcos avançou com passos firmes. Desde quando um ser humano pode ser tratado assim? Patrícia revirou os olhos, cruzando os braços. Ora, e você é quem, afinal? O homem que vai garantir que essa mulher nunca mais se ajoelhe diante de ninguém. O impacto das palavras atingiu a todos. Vivian e Patrícia se entreolharam, confusas e desconfortáveis. Renato engoliu em seco. Esther, ainda ajoelhada, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Mas naquele momento, tudo começava a mudar. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Ninguém ousava interromper aquele momento avassalador. Esther, ainda ajoelhada, sentia o coração martelando no peito. Nunca, em toda sua vida, alguém havia se posicionado por ela daquela forma. Aquele homem, um completo desconhecido, estava desafiando pessoas influentes por uma simples garçonete. Marcos, com sua presença dominante e inabalável, deu um passo à frente, seu olhar afiado pousando sobre Patrícia e Vivian. Vocês acham engraçado humilhar alguém que trabalha duro? Sua voz era baixa, mas carregava um peso esmagador. Patrícia, com um sorriso afetado, levantou uma sobrancelha. Isso aqui não é um orfanato, querido. Se não aguenta, pode sair. Marcos soltou uma risada seca, sem humor. O engraçado é que vocês se consideram superiores, mas agem como crianças mimadas. O rosto de Patrícia ficou rubro de raiva. Sem hesitar, Marcos se abaixou e pegou a nota de R$ 100 do chão. Ele então virou-se para Esther, que ainda estava imóvel, e estendeu a nota para ela. Pegue. Esther olhou para o dinheiro como se fosse um objeto amaldiçoado. Eu não quero, murmurou, sua voz embargada. Marcos sorriu, um sorriso diferente.
Sei que não quer. Mas aceite por um motivo simples, isso aqui não é um pagamento, é uma lembrança. Para que um dia, quando estiver no topo, olhe para essa nota e se lembre de quem você é e de onde veio. Aquelas palavras atingiram Esther em cheio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela pegou a nota, mas não como um troféu de humilhação. Agora, era um símbolo de algo muito maior. Renato, que até então assistia em silêncio, finalmente explodiu. Mas o que está acontecendo aqui? Você não pode vir ao meu salão e desrespeitar os clientes dessa maneira. Marcos arqueou uma sobrancelha. Seu salão? Engraçado. Pelo que sei, esse cruzeiro pertence ao Grupo Atlântico, e eu sou um dos acionistas. A expressão de Renato se desfez em segundos. O homem começou a gaguejar, seus olhos arregalados em desespero. Patrícia e Vivian, percebendo a situação mudar drasticamente, tentaram se retirar discretamente, mas Marcos não permitiu. Espero que depois de hoje, vocês aprendam que o dinheiro não compra dignidade. As mulheres se afastaram, pisando firme e murmurando insultos, mas não tiveram coragem de continuar a discussão. Renato, pálido, se afastou com o rabo entre as pernas. O salão, antes lotado de risadas maldosas, agora estava envolto em um silêncio tenso. Esther respirou fundo, sentindo pela primeira vez em anos uma fagulha de esperança. Marcos se aproximou dela, e com um tom calmo, perguntou: "O que você quer para o seu futuro?" Ela não soube o que responder de imediato. Mas, naquele instante, algo dentro dela despertou. O coração de Esther ainda batia forte. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente como uma pergunta impossível. O que você quer para o seu futuro? A pergunta parecia simples, mas carregava um peso imenso. Durante toda a sua vida, ela apenas havia sobrevivido. Nunca teve o luxo de sonhar de verdade. Ela olhou para a nota amassada de R$ 100 em sua mão. Não era mais um símbolo de humilhação. Era um lembrete. Esther hesitou, sentindo um nó na garganta. Eu quero estudar. Quero aprender mais. Não quero passar o resto da minha vida servindo pessoas como aquelas, quero mudar minha história. Marcos sorriu levemente, como se já esperasse aquela resposta. Então saia daqui. Esther arregalou os olhos, surpresa. Como assim? Se quer mudar sua vida, precisa dar o primeiro passo. E não vai conseguir isso ficando aqui. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas, eu não posso. Não tenho dinheiro para estudar. Marcos inclinou-se ligeiramente, sua voz firme, mas encorajadora. E se eu dissesse que posso te ajudar? O choque foi imediato. Esther piscou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. O quê? Eu posso pagar seus estudos. Levar você para São Paulo e colocá-la na melhor universidade de administração. Mas só se você quiser. Esther sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo era irreal, inacreditável. Por quê? A voz dela saiu mais como um sussurro. Marcos respirou fundo antes de responder. Porque eu já fui como você. E alguém me estendeu a mão quando eu precisei. Agora é minha vez de fazer o mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado e cheio de significado. Esther olhou para as paredes douradas do salão, para as taças de cristal, para as pessoas ricas que nunca enxergaram. Ela sabia que se ficasse ali, nada mudaria. Suas mãos tremiam quando ela tirou o avental e colocou sobre a mesa. Renato se aproximou apressado, o rosto ainda vermelho de raiva. O que pensa que está fazendo? Esther ergueu os olhos para ele pela primeira vez com confiança. Estou indo mudar minha vida.
A expressão de Renato se contorceu em fúria. Você nunca será ninguém. Marcos soltou uma risada curta, sem tirar os olhos de Esther. Veremos. Sem olhar para trás, ela seguiu Marcos para fora do cruzeiro. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, tinha esperança. Os anos passaram como um sopro. O tempo moldou Esther, transformando-a de uma jovem garçonete humilhada em uma mulher poderosa e determinada. O reflexo no espelho já não mostrava aquela menina assustada do cruzeiro, mas a nova CEO da Aurora Ocean, a maior empresa de cruzeiros do Brasil. Agora, de volta à Praia Grande, sua presença no Estrela do Atlântico não era mais como funcionária, mas como dona da companhia. O evento de gala em sua homenagem reunia a elite, que no passado, a ignorou ou a humilhou sem remorso. Esther, vestida em um elegante vestido azul marinho, caminhou lentamente pelo salão onde havia sido destruída anos atrás. Mas desta vez, era ela quem comandava o ambiente. Os garçons olhavam para ela com respeito. O mesmo chão que a viu ajoelhada, agora sentia seus passos firmes e confiantes. Na plateia, Patrícia e Vivian estavam entre os convidados, sem perceberem quem era a anfitriã da noite. Renato, que uma vez a humilhou na frente de todos, agora era apenas um funcionário insignificante na empresa que ela liderava. O mestre de cerimônias pegou o microfone e anunciou com um tom solene. Senhoras e senhores, com vocês, a nova CEO da Aurora Ocean, Esther Vasconcelos. O salão prendeu a respiração. Patrícia e Vivian se entreolharam confusas, e Renato sentiu o estômago afundar. Os olhares se voltaram para Esther. Impossível, murmurou Patrícia, os olhos arregalados. Vivian engoliu em seco, sentindo o peso esmagador da verdade. Esther subiu ao palco, segurando o microfone com firmeza. Há alguns anos, fui garçonete aqui, começou, sua voz firme e sem rancor. E naquela época, algumas pessoas me fizeram acreditar que eu nunca seria nada além disso. O silêncio no salão era esmagador. Esther olhou diretamente para Patrícia, Vivian e Renato. Mas o que elas não sabiam é que ninguém pode definir o valor de um ser humano. O choque no rosto deles era evidente. Hoje, sou eu quem está no comando. E estou aqui para garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei. A plateia explodiu em aplausos. Patrícia, humilhada, baixou a cabeça. Vivian fingiu um sorriso amarelo. Renato tremia, pálido. Esther sabia que aquele momento era a verdadeira vitória. Ela não precisava se vingar. Ela já tinha vencido. O salão do Estrela do Atlântico estava tomado por uma tensão quase palpável. O passado e o presente colidiam diante de todos. Patrícia, antes tão arrogante, agora estava sem palavras. Vivian, que um dia jogou champanhe no rosto de Esther, desviava o olhar, incapaz de encarar a verdade. E Renato, o chefe cruel que tantas vezes a humilhou, suava frio, sentindo a pressão esmagadora do momento. Com passos firmes, Esther desceu do palco e caminhou diretamente para a mesa onde Patrícia e Vivian estavam sentadas. Elas se encolheram. Vivian tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Esther ergueu uma sobrancelha. Aconteceu alguma coisa? Você parece desconfortável. O tom era neutro, mas a ironia era evidente. Patrícia forçou um sorriso nervoso. Olha, Esther. Nós nunca imaginamos que... Nunca imaginaram que a garçonete que vocês humilharam se tornaria a dona da companhia que vocês tanto admiram? As duas engoliram em seco. Patrícia, em um ato de puro desespero, tentou reverter a situação. Esther, querida. Ela riu, sem graça. Nós sempre soubemos que você tinha algo especial.
veja só, agora somos mulheres de negócios. Quem sabe podemos trabalhar juntas? O salão prendeu a respiração. Mas Esther não sorriu. Seu olhar era gélido e inabalável. Eu não faço negócios com gente que não sabe respeitar os outros. A humilhação no rosto de Patrícia era evidente. De repente, Renato se levantou apressado. Esther, por favor. Eu errei. Eu fui um imbecil, mas as pessoas mudam. Ele se ajoelhou na frente dela, sua voz trêmula. Me dê outra chance. Eu faço qualquer coisa. O público se chocou. O mesmo homem que um dia ordenou que ela se ajoelhasse agora estava prostrado diante dela, implorando. Mas Esther não sentiu prazer em vê-lo assim. Ela simplesmente respirou fundo e disse: o respeito precisa ser conquistado, não mendigado. O salão explodiu em aplausos. Vivian e Patrícia saíram discretamente, incapazes de suportar a humilhação. Renato afundou a cabeça, derrotado. E Esther, pela primeira vez na vida, sentiu-se livre. O evento continuava, mas para Esther, a verdadeira vitória já havia acontecido. Ela não precisou se vingar. Não precisou gritar. Sua existência, seu sucesso e sua dignidade foram a resposta que o mundo precisava ver. Enquanto observava o salão, seus olhos encontraram um homem que sempre acreditou nela. Marcos se aproximou, com um sorriso discreto, os olhos cheios de orgulho. Você fez mais do que eu esperava, disse ele. E fez isso à sua maneira. Esther sentiu um nó na garganta. Eu só consegui porque você me deu a chance. Ele balançou a cabeça. Eu apenas te dei a oportunidade. Você foi quem transformou isso em algo grandioso. Ela sorriu, emocionada. De repente, um repórter se aproximou com um microfone. Esther, você pode dar algumas palavras sobre sua trajetória? O salão silenciou. Todos estavam ansiosos para ouvir o que ela tinha a dizer. Ela respirou fundo. Há anos, neste mesmo salão, me disseram que eu nunca seria nada. Mas o que eu aprendi é que ninguém pode definir o seu valor, a não ser você mesmo. O público prendeu a respiração. Eu sou prova viva de que bondade gera transformação. Marcos acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. E hoje, é minha vez de fazer o mesmo por outras pessoas. Ela olhou para os funcionários do cruzeiro e anunciou. A partir de agora, a Aurora Ocean terá um programa de bolsas para funcionários que queiram estudar. Eu sei como é sentir que o futuro está fora do alcance, mas ninguém mais vai passar pelo que eu passei. O salão explodiu em aplausos. Sônia, sua antiga colega de trabalho, chorava de emoção. Outros garçons se olhavam, incrédulos. A notícia se espalharia por todo o país. Enquanto Esther descia do palco, Patrícia e Vivian estavam sentadas em um canto, derrotadas. Elas nunca imaginariam que a mesma mulher que um dia humilharam agora mudaria a vida de tantas pessoas. Mas era tarde demais para arrependimentos. O mar brilhava do lado de fora do cruzeiro. O mesmo mar que um dia a viu partir humilhada, agora a via retornar como uma vencedora. Marcos a observou por um momento e disse: Está pronta para o próximo capítulo da sua vida? Esther sorriu. Eu mal posso esperar. E com isso, ela virou-se para o futuro, sabendo que sua história seria inesquecível. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.